Fala pessoal, tudo bom? Esses são os dias dos quais eu particularmente me amarro. Eu sempre me amarro em ser jornalista, mas esses dias particularmente são aqueles que mais me fascinam, né? Desde sempre, coberturas internacionais, os dias mais intensos, dias com muito trabalho, né? Como foi toda essa segunda-feira, com 2 lives no canal, agradecendo demais a sua participação, contando também com participação de amigos como o Guilherme, da Audilist, o Bruno Castanha também, e tentando levar você o tempo todo a informação correta, séria, com credibilidade, sem inventar notícia, né? E as coisas caminham justamente para que tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo do dia dessa segunda-feira se concretize nesta terça-feira. Bom, o mais importante aqui, gente, é falar um pouco mais sobre o Rogério Ceni. Qual o tipo de futebol que ele pratica, o que ele pensa sobre o futebol, não necessariamente só nas 4 linhas, mas também fora das 4 linhas, tá? Como é que ele vê, tem uma visão, porque eu acho que assim, a visão do cara que transcende as 4 linhas influencia muito o trabalho, influencia muito a forma como ele lidar com os jogadores, né? E um dos fatores que claramente levaram à queda do domínio no Flamengo foi o afastamento do vestiário, das convicções, né, dos jogadores do vestiário. Isso é muito grave, né? O técnico inviabiliza seu trabalho assim, né? O Dom era um boa praça, um boa praça, ele não morreu, ele só saiu do Flamengo, né? É um boa praça, e como boa praça ele não conseguiu gerenciar o clube. A questão não é exatamente você ser linha dura, um boa praça, é a forma como você envolve o seu elenco, de certa forma, tá? Isso no aspecto emocional, no aspecto psicológico. Claro, tem o aspecto tático, que é o mais importante também, mas essa empatia, sem dúvida nenhuma, faz parte da forma como a qual um técnico vai orientar seus comandados, né? Até para que eles acreditem nele, como líder, não como chefe. Existe uma diferença muito grande entre ser líder e entre ser chefe, tá? Bom, mas a questão do Rogério se a gente pegar os últimos 10 jogos do Fortaleza, seja em Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ele teve mais posse de bola do que os adversários em 3. Ou seja, uma minoria, né? Em 30% dos jogos. Mas a gente tem que levar em consideração que é um time de menor investimento do que boa parte daqueles que o Fortaleza enfrentou nessa série, né? Jogou 2 vezes contra o São Paulo, jogou contra o Palmeiras, inclusive no jogo contra o Palmeiras, curiosamente já era o time do Cebola, o Fortaleza teve mais a posse de bola e venceu aquela partida por 2-0. É importante destacar no Fortaleza que você verá coisas com o Rogério Ceni que são do jogo de posição também, tá? Ele tem influência direta do Juan Carlos Osório, né, técnico do São Paulo e técnico do México na Copa do Mundo de 2018. Na Copa do Mundo, num jogo que eu comentei do México contra a Alemanha, o jogo foi no estádio Luzhniki, em Moscou, eu estava lá na Rússia, né? Eu fiz uma conta, o Osório tinha dirigido a seleção do México 32 vezes, ele repetiu a escalação do time uma vez só, né? Então não achem que essa questão do rodízio vai acabar, até porque no Fortaleza o Rogério mexeu muito na estrutura da equipe, né? Muitas vezes jogando com 2 homens à frente, o David da Fonseca, que nem centroavante jogando como centroavante, seja ao lado do Bergson, como foi no jogo contra o Atlético Paranaense no sábado, seja ao lado do Yuri César, seja o Yuri César jogando como um 4º elemento no meio campo pelo lado esquerdo, seja o Romarinho jogando pelo lado direito, seja o Ronald jogando pelo lado direito, seja o Tinga jogando não só como lateral, mas também avançado no meio campo. Ele mudou bastante o time do Fortaleza de acordo com as situações que ele ia enfrentar. Uma coisa interessante nesse time do Fortaleza, tá? E pelo mapa de calor, por exemplo, do Romarinho, que é o jogador que eu destaco nesse time do Fortaleza, é importante lembrar que o Romarinho, em tese, durante várias das partidas, era o meio-campista ou ponta, se queiram, mas pelo lado direito, tá? E por várias vezes o mapa de calor dele indica que ele jogava muito pelo meio também, né? Então, por exemplo, mal comparando aqui, mas o Everton Ribeiro não vai ficar exclusivamente, pelo menos a gente imagina isso, lá no lado direito. Ele vai se movimentar bastante, assim como o Bruno Henrique também, pelo lado esquerdo. Acho que essa seria a primeira mudança mais notável do elenco do Flamengo, né? Os laterais, esses sim, jogando mais abertos, mas assim, não sei se ele fará isso com o Flamengo, por exemplo, porque o Felipe Luiz não tem muito esse perfil. Então é claro que ele vai adaptar as convicções Rogério Ceni, ao elenco que ele tem. Ele não vai chegar aqui com uma forma e encaixar os jogadores dessa forma. Ele pode ter uma forma lá que ele pode adaptar aos jogadores que ele vai ter, e convenhamos, são excelentes jogadores, né? O Charlembert é o auxiliar técnico dele, Rogério Ceni, um francês, né, que trabalhou no meio do futebol, não necessariamente no campo, tá?
ali em questões mais administrativas, auxiliando a seleção, inclusive, de Camarões na Copa do Brasil em 2014, em Vitória, no Espírito Santo, né? Meio que ciceroniano, cuidando da logística ali de Camarões, e fez isso numa empresa, né, que tinha os direitos lá de comercialização dos amistosos e da seleção brasileira, dos jogos da seleção brasileira. Ele trabalhava nessa empresa e assim conheceu o Rogério Ceni na Copa América de 2016, não a de 2015, 2016, em que o Brasil deu um tremendo vexame, né, naquela Copa América do Centenário, lá nos Estados Unidos, e ali conheceu o Rogério Ceni, uma espécie de auxiliar técnico pontual do Dunga também e tal, e aí eles foram se qualificar na Europa, eles foram estudar na Europa, e de lá trouxeram algumas convicções para o futebol brasileiro. Inclusive eu vi o material do Schallenberg na internet, tem muita coisa aqui no YouTube, em uma entrevista que ele deu, inclusive a TV do Cruzeiro, falando muito sobre a característica dos treinos do Rogério Ceni, de muita intensidade, não necessariamente treinos longos, treinos de 45 minutos a 1 hora, e também de atividades que visam mexer com as sensações e emoções do elenco, né? Eu vou falar mais sobre Schallenberg ao longo da semana aqui, para a gente falar mais sobre o Rogério Ceni também, né? E para aqueles que achavam o Dome apático à beira do gramado, para mim, Bernardo Ramos não chega a ser uma coisa decisiva. Eu já falei aqui de um técnico que ganhou absolutamente tudo no Real Madrid, na seleção da Espanha, o Vicente Del Bosque, que só faltava dormir no banco de reservas, né? Mas, para aqueles que acham que a gritaria ali, o entusiasmo, né, na beira do gramado pode mudar o destino de uma equipe, o Rogério Ceni é muito mais atuante do que o Domenech. Não há dúvidas disso, tá? O Rogério Ceni não é um cara fácil. Não era assim nos tempos de jogador, não é assim tampouco como técnico. Ele tinha até, eu conversei com uma fonte, um grande amigo do Rogério Ceni, nesta segunda-feira, eu conversei com dois, tá? Um deles me disse que o Rogério Ceni tem esse, não é um ranço, é um trauma até da passagem dele pelo Cruzeiro, uma forma como ele teve de lidar com jogadores muito difíceis no vestiário, né? Ele ficou 8 jogos só no Cruzeiro que ele não encaixou, não deu liga. E era uma preocupação dele em relação ao Flamengo. Falar, de repente é uma coisa que ele vai levar. Ele levou isso, ele traumatizou isso, criou uma couraça no Rogério Ceni. Como é que ele vai lidar com jogadores de personalidade que existem no vestiário do Flamengo? Eu não sei, tá? Vai lembrar, assim, é óbvio que a analogia tem de ser feita em relação ao fato de ser um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele fez do Felipe Alves no Fortaleza, um baita de um goleiro, e vale lembrar que tá todo mundo metendo o Paulo Gustavo Henrique, ele fez do Paulão, aquele que passou por Internacional, Vasco da Gama, Cruzeiro, né? Ele fez do Paulão um dos melhores zagueiros do primeiro turno pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então vale a pena ficar de olho no que ele vai criar no sistema defensivo do Flamengo, lembrando que o Fortaleza tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro com apenas 13 gols sofridos. Beleza, pessoal? A qualquer momento a gente volta com mais melhor informação aqui neste canal. Um abração, até a próxima, tchau.